Oi, eu estou iniciando esse vídeo para a gente falar sobre mais dois SCPs da Fundação SCP, que para quem não sabe, SCP significa Seguro e Contém Protect, que é uma fundação que contém e retém anomalias e monstros que podem causar graves danos na humanidade. E hoje nós vamos falar sobre mais dois SCPs para você, mas é claro, né, peço que você já dê esse likezão que ajuda demais o canal a crescer. Deixa o like aí, velho, se você gosta de SCP e também da fundação em si, não é? Deixa o likezão aí e se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. E é claro, vamos iniciar esse vídeo para a gente falar sobre mais dois SCPs, que esses são bastante curiosos e realmente perigosos, que eu posso assim falar para você. Então vamos iniciar esse vídeo, bora lá. SCP-088, nome: o Rei Lagarto. Classe do objeto: seguro. Contenção: ele deve ser contido em uma jaula de plástico transparente, resistente a fluidos corrosivos biológicos que ele acaba soltando por sua mão e por sua boca. Se houver uma brecha na contenção na qual o SCP está presente, ele deve ser mantido em uma cela ou de plástico transparente, que é resistente à corrosão também, com os fluidos que ele acaba soltando, de borracha, ou pode também ser de cerâmica. Objetos esses que acabam meio que impedindo ele de sua fuga. Funcionários que entram na sala desse SCP devem ir com uma roupa adequada, anticorrosiva. E é claro, né, para que não entrar em contato com o fluido deste SCP, vale se destacar também que eles devem estar cientes sobre o objeto, periculosidade nível 4. A característica desse SCP é que ele é um humanoide reptiliano mumificado em um estado lânguido. Aparentemente o SCP encontra em estado de hibernação, porém ele pode romper da sua hibernação caso o clima que ele saia da sua área, né, se ele for removido da sua área e o clima for favorável, ele vai acabar despertando. Por isso existe um clima específico na área deste SCP para que ele continue em hibernação. Sua mão e sua boca soltam um fluido biológico altamente corrosivo que não pode encostar na pele de qualquer membro que esteja naquela fundação. Eles tentaram analisar esse fluido, mas toda vez que eles tentavam analisar ele poderia acabar despertando, então qualquer análise desse fluido foi interrompido. Ao todo, há 26 similares a ele na fundação, mumificados também. E ao analisar o DNA desses 23, né, só ele que acorda, é que eles parentam ser praticamente DNA humano, só que praticamente estão mortos. Só ele que acorda, no caso. Ele foi encontrado em um lugar subterrâneo em Los Angeles, Califórnia, junto com esses três que estavam junto com ele. A idade desse SCP estima-se que ele tem mais de 6 mil anos de idade. Ao todo, ele despertou 2 vezes na fundação, sendo que ambas houve uma brecha na qual ele estava. E é claro, né, devido a esses fluidos corrosivos, ele deve ter acabado escapando. Qualquer pessoa que tente conter este SCP vai acabar se transformando e se modificando, meio que tendo uma mutação na qual ele se transforma como similar a ele. Pessoas que tocaram ou tiverem contato com a sua pele, aquele fluido na qual ele expele, tem uma transformação incrivelmente mais rápida. A mente da pessoa que entra com essa transformação similar ao SCP, meio que assume uma forma meio que de combate, com uma forma meio distorcida e com o intuito de proteger o SCP principal, no caso o SCP-088. Todos aqueles membros da fundação que acabaram sendo contaminados ao tentar deter esse SCP, meio que foram transformados e meio que funcionaram como se fosse uma colônia que protege aquele ser lagarto, no caso o SCP-088. E também vale se destacar que os membros que foram transformados acabam expelindo o mesmo líquido corrosivo biológico pelas mãos e pela boca. Depois de eles construíram um pedestal com objetos descartáveis para conter este SCP, e os membros da fundação conseguiram botar ele na hibernação de novo. Vai se destacar que os membros da fundação que tentaram impedir o SCP e acabaram sendo transformados foram neutralizados. O SCP está sendo guardado pelos membros da fundação SCP. SCP-089, nome: Estátua Infernal. Classe do objeto: Euclide. Contenção: o SCP-089 está em um container especial no sítio 36 e ele é monitorado com um evento de locução. Uma força-tarefa móvel MU-89 foi formada para realmente entender como funciona a anomalia deste SCP e é composta de funcionários treinados com linguística, psicologia e diplomacia. Caso haja uma locução com relação ao SCP, os funcionários da tarefa móvel MU-89 devem criptografar e traduzir todas as linguagens que o SCP acaba falando. A descrição do SCP-089 trata-se de uma estátua de cerâmica queimada, com 3 metros de altura. Ele se assimila ao humanoide com cabeça de touro que possui asas e, claro, também está com a boca aberta. Na frente do seu torso tem uma dobradiça que pode ser aberta,
revelando uma cavidade de 0,3 metros cúbicos de volume. Na parte de trás do SCP tem palavras escritas, mas está escrito em palavra canônica. E data-se que a estátua jaz, foi criada próximo do século II a.C. A estátua de vez em quando pode falar, porém, toda vez que ela fala, sai em som canônico. E cada locução é seguida de 3 a 11 dias. A anomalia deste SCP é que ele tem locuções, ele pode falar, não se sabe qual forma ele consegue falar, qual mecanismo sai da sua boca, porém a boca aberta apresenta-se essa locução que sai em voz canônica. Vale se destacar também que cada locução apresenta-se eventos sísmicos catastróficos que podem atuar na humanidade se ele não for contido. A anomalia desse SCP se classifica como um evento tipo S, que é causado por epidemias, desastres naturais, histeria em massa envolvendo genocídios e outros massacres. Vale se destacar que todas essas anomalias podem causar grandes danos físicos e mentais com relação às pessoas e também materiais, gerando várias mortes. Para impedir que o evento tipo S aconteça, eles começam um processo chamado N8, que no caso, eles retirarem o SCP, no caso, e irem até uma mãe. No caso, eles devem encontrar uma mãe com um bebê de aproximadamente de 6 anos a 8 meses. Inclusive, é necessário que esse processo seja acontecido de uma maneira bastante específica, que no caso, eles reinserirem esse bebê dentro da boca do SCP, daquela estátua, que é o SCP-089, e meio que atearem fogo com carvões e objetos que atearem fogo e colocarem o bebê lá dentro para ser sacrificado para o SCP. Com isso, as anomalias e o som canônico que o SCP acaba mencionando vão cessar. Porém, o processo deve ser aderido de maneira espontânea, ou seja, o SCP 089-A, que é a mãe, e o SCP-089-B devem ser dados de espontânea vontade para o SCP, como um certo sacrifício ritual por parte da mãe, que deve inserir o bebê lá dentro através da boca do SCP para ser sacrificado. Se não for dessa maneira, o SCP não pode ser impedido. Já foram ocorridas várias anomalias com relação a este SCP, porém esta é a única maneira de impedir a sua anomalia. E ele está sendo contido dentro de um camburão no sítio 36. E esse daqui é o SCP-088 e o SCP-089. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o like, que ajuda demais o canal a crescer. Esses realmente foram muito bizarros na minha concepção e bastante perturbadores. Porém, ambos estão contidos e monitorados pela Fundação SCP. Se você gostou desse vídeo, eu peço mais uma vez, deixe o like. E é isso, obrigado por tudo, valeu e passe bem.